Olá, queridos alunos, tudo bom? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. Desculpem pela longa ausência, eu tive um problema nas cordas vocais, ainda tô com elas com problema, não sei se vocês estão conseguindo notar. Mas eu precisei ficar em silêncio por 10 dias, pelo menos, para que minha voz voltasse, porque minha voz acabou sumindo completamente. Eu só consegui fazer vídeos que foi para 3 turmas, e depois eu não consegui fazer para as outras, e fui perdendo a voz, perdi a voz completamente, e precisei passar 10 dias em silêncio, para repousar as cordas vocais, diminuir as tensões, tomar relaxante muscular, me acalmar, enfim, tal, para conseguir voltar. Então, a gente está de volta aqui. Eu vou dar continuidade ao slide da aula 2 e vou começar o slide da aula 3, tá? A gente vai conversar, então, se você quiser pegar lá o slide, pode pegar, seria sobre o histórico do poder. Acho que é o slide 15, o slide número 15, dentro da aula do tema 2 dos nossos slides, tá? Bom, o poder, historicamente, ele vai começar de um modo físico. Então, o mais forte, ele impõe a sua vontade ao mais fraco. Na própria lei da natureza, vocês já devem ter visto vídeos lá no Discovery, National Geographic, que você vai ver que os animais, eles disputam a posição de liderança através de lutas, né? E o mais forte vence a liderança do grupo, porque dentro daquele mundo a força física é muito importante. Na história da humanidade, a força física já foi muito importante, realmente. Então, se pensar nos primórdios da humanidade, era essencial que o homem tivesse algum nível de força física para ele poder sobreviver ao mundo que era completamente ainda não civilizado e extremamente duro e difícil de sobreviver. Então ele precisava de uma força física. Mais tarde, essa força física ela vai sendo substituída por outros tipos de poder, né? Então o poder físico vai ficar muito tempo, ele é um grande garantidor do poder, até que vai surgir o poder econômico como um grande garantidor. Porque, inclusive, através do poder econômico, você compra o poder físico. Porque aí você vai fazer um exército. Você vai comprar armas. Você vai ter animais. Você vai conseguir expandir o seu projeto de poder. Então, o poder vai sair do aspecto puramente físico e vai para um aspecto econômico. Não que ele deixe de existir. No mundo hoje ainda existe um poder físico, né? Você vai ver que o poder dos traficantes nas comunidades é um poder muito físico. E, lógico, tem um viés econômico, sem dúvida nenhuma. Mas no passado ele era puramente físico, até porque nem existia economia, nem existia dinheiro. Hoje, isso vai se passar muito fortemente através da economia. Então, aquele que tem mais dinheiro, aquele que vai deter mais poder, e vai conseguir reunir ao seu redor toda uma estrutura que vai passar pelo poder físico, pelo poder econômico, para que ele possa se manter nessa posição de poder que ele se encontra, tá? Depois, e de certa forma até meio concomitante, você vai ver o poder divino, de uma vontade de divindade, de deuses, de Deus. E aí você vai ver que desde o início da humanidade, quando as sociedades começam a surgir, os grupos sociais começam a surgir, há uma forte identidade religiosa entre eles. E aí o poder religioso, daquele que consegue falar com Deus, que traduz a vontade de Deus, que conhece a vontade de Deus, que fala com Deus, ele vai ser um grande intermediário entre as pessoas e Deus, esse ser maior que estaria, né, controlando toda a humanidade. E esse pensamento, ele vai existir dentro de uma tribo indígena, como vai existir numa sociedade completamente cosmopolita, como, por exemplo, Nova York. Você vai encontrar pessoas que acreditam no poder divino. Então, ainda nos dias de hoje. Então, você vai ver que esse poder ainda continua existindo, ele é um poder grande, inclusive, mas no início da civilização, na formação do Estado, ele teve um poder muito importante, porque era exatamente esse poder religioso que dava ao soberano o poder de estar sendo o rei ou o imperador. Inclusive, você vai encontrar em quadros antigos a figura do Papa ou alguma divindade religiosa coroando o rei, coroando o imperador, que é Deus te dando o direito divino de ser dono daquele povo, daquele lugar, de tudo aquilo, né? E de
impor a força a eles, de impor poder econômico sobre eles. Mais tarde, o Estado vai se separar, né, principalmente depois do feudalismo, o Estado vai se separar da religião, e depois no iluminismo vai se separar, inclusive, a ciência também vai se separar da coisa da religião. E aí vai cada um ser uma esfera autônoma de poder, né, que coexistem e convivem. Hoje você não tem dentro dessas esferas de religião, de ciência, um poder maior que o outro. Eles convivem, né, e não estão disputando espaço entre si. Depois você vai começar a discutir a legitimidade do poder jurídico e começar a tentar entender a figura do Estado como algo em que o povo merece, deve participar. Então, inicialmente, o Estado vai ser formado com um poder que é divino e econômico e físico. Mais tarde, você vai começar a discutir, bom, isso não é correto, eu quero poder, eu quero discutir, eu quero determinar os rumos da minha vida, eu quero participar das decisões, eu quero participação política. E aí você vai ter, principalmente no século XVIII, um grande crescimento desses movimentos sociais, em que o povo começa a discutir e a desejar isso. Você vai ter uma série de autores e pensadores da época escrevendo sobre isso, e você vai culminar na Revolução, na Casa da Bastilha, a Revolução Francesa, na Independência Americana, depois a formação do Estado americano, na criação do presidencialismo, da democracia americana, e tudo isso é conhecido como Primavera dos Povos. Então, nesse período, o povo começa a ter uma maior participação. E os outros países, vendo o que aconteceu na França e nos Estados Unidos, eles começam a se mover. Na Inglaterra não chegou a ter esse nível de pressão popular por poder, porque desde que quando se começou a perceber o início desses movimentos nos Estados Unidos e na própria França, a Inglaterra começou já a ceder parcela de poder, criando o parlamento e dando o parlatório, ou seja, um lugar de palavra para o povo e a participação representativa desse povo. Então você vai encontrar no parlamento a formação dos proletários, dos pobres, dos trabalhadores, que são o lado que se sentam à esquerda do parlamento inglês, e do lado da direita a burguesia. Os capitalistas, donos de fábrica, os burgueses, os nobres, se sentam à direita. E estão ali num lugar para discutir e debater, né, soluções em comum para a sociedade, para todos os interesses comuns, né? Então, e aí por isso você tem inclusive a perpetuação da monarquia inglesa ainda nos dias de hoje, porque desde do século XVII, se não me engano, na verdade, desde o século XV, os reis ingleses, eles, para aliviar a tensão social da opressão do povo, de estar sob o domínio de um rei, de um imperador, ele começa a dar pequenas parcelas de poder e participação para o povo. Então, a participação política na Inglaterra é muito mais antiga do que nos outros países. E aí, você vai ter a utilização do poder da força muito mais agora como um poder legítimo, estabelecido e usado em momentos específicos que o povo autoriza através da criação das leis, né? Então toda uma organização onde você vai ter na sociedade uma série de poderes coexistindo, onde esses poderes então se equilibram para a organização social e a formação do Estado. Bom, a palavra Estado vem do latim, que significa estado, posição, ordem. E essa palavra, então, vai significar um organismo próprio que vai ocupar funções e atividades de forma política e organizada para se estabelecer o bem comum. O que essa população precisa, né? Então, desde a Grécia Antiga, você vai encontrar na polis uma organização e uma participação do cidadão. Existia a figura dos escravos, não existia uma democracia como a gente acredita e compreende nos dias de hoje. Existia uma hierarquia social dentro da Grécia,
mas você já tinha os primórdios da formação de uma organização de Estado como a gente tem hoje, né? Depois você vai ter outros momentos em que você vai ver na Idade Moderna, na Idade Média, as monarquias, né? Onde você vai encontrar primeiro a figura do rei absolutista, do imperador absolutista, onde ele é a figura de poder central, onde ele exerce todos os poderes, ele é juiz, ele faz lei, ele administra, né? Ele julga, ele perdoa, ele executa, tudo está nas mãos dessa única pessoa, que vai ter dentro da corte os seus conselheiros, pessoas de confiança, né? Dentro da nobreza. E mais tarde eles vão depois perder poder para a burguesia, porque a burguesia vai concentrar nas suas mãos, depois da Revolução Industrial, patrimônio, né? E aí vai ter o grande poder econômico que até hoje disputa espaço com o povo. Hoje você vê claramente a questão econômica, o poder econômico constantemente disputando com o poder popular, né? Que a maioria da população que não tem esse recurso todo econômico, mas uma pequena parcela que dita a ordem, determina coisas que vão impactar a vida de toda a população, de todo um povo, de todo um lugar. Bom, o Maquiavel, então, no século XVI, em 1531, ele vai, através da obra O Príncipe, estabelecer e moldar as referências do termo Estado, e a gente vai entender que esse Estado ele vai ser dotado de domínios de um local, ele vai exercer poder sobre esses homens e ele vai estabelecer, então, esses principados, esses reinos e depois, até mais tarde, as repúblicas, tá? Bom, o Estado e a própria figura do Estado, ele vai sofrer uma série de mutações e uma série de mudanças ao longo da nossa história, mas a gente pode dizer que o Estado está muito ligado à questão da ordem jurídica soberana. E isso tudo está sendo criado e estabelecido em busca de única finalidade, o bem comum. Então o Estado existe para proporcionar o bem comum. E é isso que algumas pessoas não entendem quando vão discutir questões de Estado mínimo, vão discutir funções do Estado, e que hoje está uma discussão muito grande no mundo por conta do Covid, né? Principalmente os países que não trataram e não cuidaram do seu povo e não estabeleceram um estado de bem-estar social, onde o bem comum era o principal objetivo do Estado, e você tinha um Estado muito pequeno, organizando muito pouco da vida das pessoas e deixou toda a esfera privada tomar conta disso. Agora você tem uma enormidade de pessoas que não têm acesso à saúde, por exemplo, porque não podem pagar, morrem. Ou se endividam, perdem um pouco do imóvel, do patrimônio que conseguiram construir ao longo da vida. E que vai fazer com que os países vão entrar numa enorme recessão, pior do que aqueles que têm a saúde pública. Então você vai encontrar na Europa, por exemplo, como a Itália, que tem saúde pública, a Inglaterra, em que o nível de atuação da saúde particular é muito pequeno, eles vão sofrer um baque econômico, porque a economia deles ficou paralisada, muita gente morreu, a vida se paralisou por algum tempo, mas eles vão se recuperar muito mais rápido do que aqueles que, além de ter paralisado a vida, assumiram uma série de dívidas com relação aos hospitais, que cobram preços astronômicos. Então, os Estados Unidos vai ter uma dificuldade enorme de sair. E você vê que os grandes centros de poder americano estão com acometimento enorme, porque demoraram muito a tomar a decisão da interferência do Estado, porque não era da cultura deles o Estado interferir na vida das pessoas, porque é da cultura americana a liberdade, né? O Estado só está aí para garantir a tua liberdade. Ninguém pode mexer com ela. E aí, se mexer, ele vai lá e interfere, mas ele não interfere com você. E aí eles demoraram muito a tomar essa decisão. Tá essa desgraça que está acontecendo lá. E vai ter uma enormidade, além das perdas, além de órfãos, além das mortes, vai haver um endividamento, está havendo um endividamento absurdo, astronômico, das pessoas e das próprias empresas também nesse período, além de todo o problema financeiro de ter se paralisado a economia por um certo período.
E aí você vai ver que toda a organização do povo, do Estado, deve ser feita em prol, em benefício do bem comum. Porque se o Estado não existe para fazer as pessoas ficarem bem, ele não tem por que existir. Essa é a perspectiva mais moderna. E não é o bem-estar, quando a gente pensa nisso, não é aquele pensamento da década de 70, década de 60, não. O Estado não tem que assumir todas as funções, ele não precisa ser enorme, mas ele precisa ter um tamanho suficiente para garantir esse bem-estar e, ao seu redor, permitir, possibilitar que a sociedade desenvolva, crie, que ele fomente essa criação de outras e mais estruturas que vão permitir, vão atuar em conjunto com o Estado para a busca desse bem-estar social, tá? Bom, então o Estado, ele também passa essa ideia, a própria palavra, né, de estabilidade, de segurança, de permanência. Os presidentes vão embora, mudam, morrem, ficam doentes, perdem o poder, o Estado fica. O Estado é maior. Então o Brasil, por exemplo, ele é maior do que nós, ele é maior do que o presidente, ele é maior do que a presidência, ele é maior do que todos os poderes, ele é o Brasil. Então, quando a gente percebe que essa sociedade, essa organização é maior do que tudo e precisa ser tratada como desta forma, eu vou conseguir dimensionar e entender que não vai existir líderes supremos, eu sou o maior poder. Não, o poder é o país. E quem é o país? A gente vai chegar nessa discussão. Eu trouxe aqui algumas discussões de definições de Estado e uma coisa que a gente precisa ter essa percepção. Embora eu tenha escrito aqui, o Estado sempre existiu na civilização, na organização social já civilizada. Então você vai ter estados primitivos, né? Talvez essa palavra não seja nem a melhor. Primitivo traz essa ideia de que ele é inferior. Mas estados ainda com uma organização, uma estrutura menos complexa, né? Você pode ver dentro de tribos a organização. É porque a gente não tem a noção e não tem a perspectiva antropológica do que é, por exemplo, uma vivência em uma tribo indígena. Aqui o Brasil, por exemplo, quando Pedro Álvares Cabral chegou, você tinha tribos indígenas com 3.000 pessoas morando em torno, em média. Você não tinha meia dúzia de pessoas, como você vê nos livrinhos de história, de escola, um índiozinho, uma ocazinha e meia dúzia de pessoas. Não, eram tribos, eram sociedades, eram estados estabelecidos, com língua própria, cultura própria, alimentação, forma de caçar, de viver, regras próprias, com seus chefes próprios, com seus exércitos. Então, assim, existia toda uma organização naquelas sociedades e que realmente nunca foi dado interesse, porque eles viam essas sociedades como sociedades primitivas, como a Europa fosse o centro do saber, fosse a coisa mais evoluída do mundo e não precisasse aprender e não tivesse nada para aprender com aqueles povos primitivos, ainda infantis na visão desse colonizador, né? Hoje, modernamente, nós não vemos assim. Não existe sociedade primitiva, sociedade evoluída, são todas sociedades e umas diferentes das outras. Algumas mais complexas e outras menos complexas, né? Mas não mais evoluídas nem menos evoluídas. Então, o Estado, ele vai começar a surgir quando a sociedade começa a ser dotada de certas práticas políticas, né? De você ter chefe, liderança, de você ter a sucessão, e aí você vai ter que discutir como é que é a sucessão, se vai ser por uma briga, pode acontecer, de uma guerra, um desafia o outro para assumir a liderança, hereditária, é pelo casamento, é por acordos, é por dominação. Você vai ter uma série de hipóteses de como você vai estabelecer esse Estado mais que existia mais comumente no passado. Hoje a gente vai ter, na maior parte do mundo, esse poder político através do presidencialismo, do parlamentarismo. Alguns estados com monarquia, mas você vai encontrar poucos estados com monarquias absolutas. A maioria das monarquias são monarquias parlamentaristas. A gente vai ver depois, mais tarde, o que é cada uma delas.
e em que você vai ver a alternância de poder, né? Em que a ideia é que alguém não se perpetue o resto da vida e não passe de forma vitalícia, né? Ou seja, para os seus herdeiros, essa posição que ele ocupava. Aqui eu trouxe algumas teorias de criação do Estado, a justnaturalista, a teleológica e a contratual. A que a gente mais conhece e mais discute é a teoria contratual. Leiam as outras depois, tá? Mas a teoria contratual ela vai surgir como origem e inspiração em Aristóteles. E ela vai surgir e vai se disseminar, principalmente na Idade Média. Essa origem, então, vai partir da ideia do pacto que foi feito entre os homens, como um contrato. É lógico que ninguém foi chamado, vamos aqui assinar algo, não foi assim. Mas é a percepção. Porque no passado nós tínhamos uma série de tarefas e execuções que eram feitas individualmente pela família, por aquele grupo, ou por um senhor feudal. Como, por exemplo, a administração da justiça. Se alguém, de alguma forma, feria sua honra, roubava sua casa, feria alguém da sua família, você tinha o direito de desafiá-lo para um duelo, de matá-lo, de persegui-lo e matá-lo. Você tinha a justiça não administrada exatamente como a gente conhece hoje, com polícia, com juiz, com promotor, com defensor. Existia ainda os rudimentos de justiça executados pelo soberano, que podia ser o senhor feudal ou o próprio rei, e você podia até levar essa pessoa para ser julgada pelo rei. Ou não, simplesmente você resolve ali e mata. Os homens todos andavam armados, você não encontrava, era raro um homem que não portasse uma faca que fosse, e os que tinham mais recursos, espadas, depois vão substituindo pelas armas de fogo. As mulheres não saíam desacompanhadas porque era extremamente perigoso, era o risco de ser estuprada, de ser raptada, assassinada era muito grande. Então havia uma insegurança muito grande na sociedade, até que o Estado assume esse poder de polícia, de policiar, de julgar, de castigar, de punir, e tira da mão do homem esse poder. Então, na hora que eu digo para você, olha, nós vamos fazer ruas, você não pode construir aqui, porque aqui vai ser a calçada e você vai passar aqui, o carro vai passar ali. Eu estou organizando a vida social, estabelecendo essas regras e limitando a sua propriedade, limitando o seu ir e vir e determinando modos de você fazer isso. Mas por que eu faço isso? Para que a gente possa ter uma organização urbana saudável. Porque você vê nas comunidades, por exemplo, onde cada um constrói onde quer, um aglomerado de residências onde você não tem, por exemplo, a ventilação à luz do sol, o que causa uma série de umidade, de mofo, de doenças, uma série de problemas. Então você vai ter toda uma organização que começa a ser feita principalmente no século XVIII, mas vai ser assim, a culminância no século XIX, século XX, que vai ser exatamente essa construção da sociedade, da organização do espaço público, da separação do que é privado do que é público. O brasileiro tem muita dificuldade de separar o que é público do que é privado. Na nossa história, nós somos assim, faz parte da nossa cultura. Mas essa separação entre público e privado é essencial para quem está estudando direito, para quem vai administrar a coisa pública e saber até onde sou eu, até onde é o público, até onde é o meu cargo, até onde não vai. Então, na visão contratualista, eu vou ter o Estado como sendo alguém que recebe as nossas parcelas de poder e nós entregamos para o Estado. Então, eu não posso mais fazer justiça com as próprias mãos, em via de regra. Eu não posso determinar por exemplo, quando o lixo vai ser retirado da minha casa, não vou determinar se meu filho vai para a escola ou não. São parcelas que eu entreguei ao Estado para ele decidir. Então, meu filho vai ter que ir para a escola, então, de uma idade X até uma idade Y, eu sou obrigada a colocar meu filho na escola, eu sou obrigada a vacinar o meu filho, eu tenho espaços de limitações, eu tenho que ter carteira de motorista, eu tenho que ter legalizado o meu carro, pagado impostos, uma série de limites para permitir que você estabelecesse uma organização e pudesse também financiar essa organização para que ela tivesse meios, recursos para a administração da coisa comum, tá bom? Bom, você também tem aqui, eu fiz
um paralelo entre as visões de Hobbes e de Locke. Eu aconselho vocês, quem tiver tempo, você vai encontrar vários vídeos no YouTube sobre isso, você vai encontrar algumas resenhas sobre isso. Aqueles que tiverem desejo de ler as obras, leiam. Quem não tiver, não tem problema, leia pelo menos as resenhas, para você ter uma cultura jurídica sobre esses aspectos. Para Hobbes, então, o estado de natureza ele vai estar muito ligado à guerra, ao homem bélico, ao homem que é o lobo do próprio homem. Já para Locke, o estado de natureza é diferente. O homem é igual, ele é livre, ele é justo, ele é bom. Então, dependendo de quem você siga, de quem você tenha como pensamento, como inspiração para a tua teoria, para a compreensão de alguma coisa, você precisa ter essa percepção e esse entendimento para que você não esteja falando bobagem. Então, por exemplo, quando você vai pensar em liberalismo, que é uma palavra meio que da modinha, né? Muita gente fala, eu sou liberal. Eu sou liberal na economia e conservador nos costumes. Não pode. Porque o liberal é alguém que de certa forma, segue Locke. Igualdade, liberdade, todo mundo é igual, todo mundo é bom, não precisa de ninguém regrando nada, seja livre, ausência de Estado, de tudo. Segue tua vida, nem para costume. Você poderia regrar, tá? Então, tem certas coisas que as pessoas falam pela ausência de estudo. Bom, pro Hobbes, então, quando você vai começar a ideia de criar a sociedade, ela vai surgir simplesmente porque o homem tem interesses e tem necessidades que só vão ser atendidos por essa sociedade. Então esse homem que é mau, que é o homem do próprio, é o lobo do próprio homem, ele vai explorar esse homem, ele está ali por uma questão de interesse. Pro Locke, não. Ele acha que estar em sociedade é o estado natural do homem, porque o homem é um ser sociável, ele depende um dos outros, né? Como algo absolutamente natural no ser humano. Não haveria nenhum móvel de interesse, a não ser o próprio bem-estar, de estar com o outro. Já para Hobbes, não. Eu estou vivendo com o outro porque me interessa. Porque eu estou atendendo uma necessidade X, eu estou tendo esse ganho.